Sentar, queridos. Irmãos, passemos o momento de edificação. Vamos ouvir a palavra do Senhor para a nossa edificação nessa noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, dando continuidade à série de sermões no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Hoje nós finalizaremos essa última parte do texto, Atos 14, versículos 19 a 28. Atos, capítulo 14, de 19 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós estamos agora diante da Tua santa e bendita palavra e pedimos a Tua direção, a Tua orientação. Ó Deus, que possamos ser iluminados, guiados pelo Espírito Santo do Senhor neste momento para o entendimento, Deus, da Tua bendita palavra. Fala conosco por meio dela, pela exposição do texto agora fora lido, será exposto para a nossa edificação. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. Capítulo 13, capítulo 14, trata da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E neste capítulo 14, nós estamos falando do tema fidelidade em meio à adversidade. Nessa primeira viagem de Paulo, nós já vimos a adversidade se voltar contra ele, contra Barnabé, tanto que João Marcos, que havia ido com eles, desistiu, regressou, e Paulo e Barnabé continuaram a viagem, continuaram a missão, e hoje nós chegamos no momento mais difícil da primeira viagem. Nós vimos aqui no texto que o apóstolo Paulo foi dado como morto, foi perseguido, foi violentado e foi dado como morto. Então é o momento mais difícil dessa primeira viagem de Paulo. Cumprindo, o que o Senhor havia dito no capítulo 9, na conversão do então Saulo, que era um perseguidor da igreja, o Senhor havia profetizado por intermédio de Ananias, 9, versículo 16, quando diz ali: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo agora está sofrendo pelo nome de Cristo. E o Senhor, na sua conversão, lhe havia dito isso. Você que antes era um perseguidor da igreja, eu lhe mostrarei agora o quanto importa sofrer
por amor de Cristo. Irmãos, então nós estamos falando disso, da fidelidade a Deus em meio às adversidades, da perseverança no meio das tribulações. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para não desanimar, para não retroceder, para cumprir a missão que nos foi dada, que nos foi outorgada, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Por isso que o tema desse ano, que nós temos tratado, já estamos chegando agora, estamos chegando no final do ano, trabalhamos todo o ano à luz desse tema, o desafio de ser e fazer discípulo de Cristo. É um desafio, irmãos. Primeiro, de ser verdadeiro discípulo. Viver não como crente apenas, né? Mas como discípulo verdadeiro. Não aquele que diz crer, um religioso, né? Mas aquele operante. Não ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. E isso é um desafio. Negar a nós mesmos, a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir. Vimos aqui na liturgia, quando Paulo está falando aos Filipenses, vivei acima de tudo de modo digno. E ele vai falar, porque nos foi dado a graça de não apenas crer, mas de padecer por Cristo. Paulo vê isso como uma graça que nos foi dada, de viver a obra que ele nos confiou, de ir por todo mundo, pregar o Evangelho e padecer no meio das adversidades por amor a Cristo. Nos foi dada a graça de não apenas crer, mas de padecer. E por que Paulo fala isso, né? Jesus havia dito também no Sermão do Monte, bem-aventurados, né? Sois quando perseguidos, os caluniarem, vos injuriarem, vos açoitarem, né? Por causa do meu nome. Somos abençoados, somos agraciados quando isso acontece. Falávamos isso hoje na escola dominical, né? Porque isso demonstra a nossa fidelidade a Deus, que estamos sendo fiéis ao Senhor e não estamos retrocedendo, estamos enfrentando os desafios do campo missionário, de pregar o Evangelho. Isso é uma graça, irmãos, que vem sobre nós quando, fazendo a vontade de Deus, sofremos adversidade. E isso, irmãos, é o retrato da história da igreja. Aqui nós estamos falando da igreja primitiva, o início da igreja cristã, a igreja dos apóstolos. Mas essa é a realidade do avanço da igreja. Não tem avanço da igreja sem adversidades. Não tem avanço da igreja sem perseguições. A gente fala muito em agosto, né, da chegada do presbiterianismo no Brasil, no dia 12 de agosto de 1859, quando Archibald Green Simonton chega ao Brasil, aquele jovem, trazendo o presbiterianismo para o Brasil. É o mês de missões, né? Falamos de missões porque o presbiterianismo chegou no Brasil através daquele jovem. Mas é preciso lembrarmos de uma história que pouco se fala, mas que é tão marcante, irmãos. A chamada tragédia da Guanabara. Quase não se fala, né, da tragédia de Guanabara. O Brasil, ele foi colonizado em 1500, todos sabem, né? Pedro Álvares Cabral, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, portugueses, católicos, né, fervorosos católicos, e chegaram aqui no Brasil em 1500. 1517, o que estava acontecendo na Europa, na Alemanha? Martinho Lutero estava fixando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Estava surgindo a Reforma Protestante. Então, o Brasil foi descoberto em 1500 e 1517, a Reforma Protestante. Martinho Lutero, na sequência, João Calvino, e a Reforma começa a se expandir e começa a ganhar outros rumos. E aqueles colonizadores que aqui estavam no Brasil, no ano de 1555, temos uma história. Então, lembra-se lá, 1517.
aqui no Brasil, o Brasil foi descoberto em 1500, no ano de 1555, então Brasil recém-descoberto, o almirante francês Nicolas Durand de Villegagnon, ele chega à Baía de Guanabara. Lembra que também em 1859 vai chegar na Baía de Guanabara também Simonton. Mas em 1555 chegou um francês, Villegagnon. Ele chega à Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de fundar uma colônia chamada França Antártica. E a intenção era criar um refúgio político e religioso para os franceses, especialmente chamados huguenotes, protestantes calvinistas, perseguidos na França. Então, naquela perseguição, depois da reforma em 1517, a perseguição faz com que os huguenotes, calvinistas, quisessem vir para o Brasil para trazer a reforma, a fé reformada para o Brasil. E esse francês, o almirante Villegagnon, prometeu liberdade. Lembrando que o Brasil era colonizado pelos católicos ali, rígidos, mas ele prometeu liberdade religiosa e pediu ajuda para Calvino. Veja bem, ele entrou em contato com Calvino e pediu ajuda para Calvino. E Calvino estava naquela época em Genebra, na Suíça. Atendendo ao pedido, Calvino enviou um grupo de protestantes para colaborar com a nova colônia. E no início a convivência entre católicos e protestantes parecia pacífica, mas ali começaram a surgir os conflitos, por causa da diferença religiosa. E principalmente sobre a forma correta de celebrar a Santa Ceia, chamada Eucaristia pelos católicos. Com o tempo, Villegagnon voltou a apoiar a Igreja Católica e passou a perseguir os próprios protestantes. Pediu ajuda a Calvino, falou que ia liberar liberdade religiosa, e agora ele volta a ser católico novamente e passa a perseguir, então, os protestantes. Ele mandou prender e julgar alguns deles, acusando-os de heresia. E ali nós tivemos 4 que foram julgados, sentenciados e condenados à morte. Os nomes franceses deles, um pouco complicado, principalmente aqui para nosso intérprete: Jean du Bordel, Mathieu Vernil, Pierre Bourdon, André Lafon. Esses foram os 4 que, dentre 5 que foram julgados, não abandonaram a sua fé e foram condenados à morte. E foram enforcados, seus corpos foram lançados na Baía de Guanabara. Um deles negou a fé, Jacques Lebour. Mas diz aí a história que tempos depois ele também foi morto, mas tendo negado. Mas esses 4 não negaram, irmãos. Nós estamos falando daqui do nosso Brasil. Nós estamos falando aqui da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, da reforma chegando aqui entre nós. Então, somente... E isso ocorreu, então, no ano de 1558. Ele mandou chamar em 1555, em 1558 eles foram mortos, martirizados. Mas antes de morrer, queridos, Villegagnon ordenou que eles fizessem a sua sentença de morte professando a fé deles. Obrigou eles no cárcere a fazer a confissão de fé deles, que serviria para a própria condenação deles, para a sentença de morte deles. Pois eles, sem ter a confissão de fé de Westminster em suas mãos, eles praticamente reescreveram toda a confissão de fé de Westminster. Se você pega a confissão de fé da Guanabara,
e você pega a Confissão de Fé de Westminster, praticamente é uma cópia. Eles fizeram questão de declarar, de expressar, de escrever a fé que eles tinham e que jamais eles abandonariam. E aquele documento serviu da sentença de morte deles. Leiam a Confissão de Fé da Guanabara. Temos a Confissão de Fé de Westminster, temos a Confissão de Fé da Guanabara, desses homens que foram martirizados por não negarem a sua fé e foram mortos de forma trágica em nossa terra, em nosso país. E aí depois tivemos a proclamação da República em 1889, mais de 300 anos depois, e aí foi decretada a liberdade religiosa, e nós deixamos de ser aquele país ali que era muito rigoroso, muito rígido, que não era permitido outra religião senão o catolicismo na nossa terra. E aí o país passou a ser laico a partir da proclamação da República. E hoje nós vemos o mundo, o Brasil, caminhando para nós termos novas perseguições de formas veladas ou nem tanto, voltando à perseguição contra nós. E é isso que nós somos chamados, irmãos, é isso que a gente vê através da viagem missionária de Paulo e Barnabé, e eu queria mostrar aqui para a gente finalizar, porque o texto aqui vai falar novamente dessas cidades que eles passaram, do retorno deles. Pode colocar o mapa, Vinícius, por favor? Então, esse é o mapa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé. Então, nós acompanhamos o capítulo 13 e agora estamos finalizando o capítulo 14 com o retorno deles, Então, lembrando que eles começaram a viagem aqui em Antioquia da Síria, e eles embarcaram aqui na Seleucia, e eles vieram aqui até o porto de Salamina, e aqui Chipre, eles percorreram toda a ilha de Chipre, que era a cidade de Barnabé, e aqui eles pregaram o evangelho na cidade de Pafos. Paulo Sérgio, os irmãos lembram do Paulo Sérgio, que foi convertido aqui, e aqui eles seguem viagem e vão para a cidade de Perge, e depois eles vão para Antioquia da Pisídia, essa região aqui, e ali eles pregam o evangelho. Nós vimos que eles foram para a sinagoga dos judeus, muitos convertidos, mas foram perseguidos, e daqui eles seguiram para Icônio, sinagoga dos judeus, foram perseguidos também, mas deixaram muitos convertidos. Depois eles seguiram para Listra, que nós vimos domingo passado, nosso último sermão, e aqui o que está acontecendo é ali na cidade de Listra. Lembram que lá em Listra não tinha sinagoga, Aparentemente não tinha sinagoga, porque eles chegam na cidade gentílica. Aliás, essa daí é a região da Galácia, da Ásia Menor, ali chamada região da Galácia. Toda aquela região ali é chamada da região da Galácia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Gálatas certamente foi para o povo dessas regiões, E ali ele está. Qual é a mensagem de Paulo? A principal mensagem da carta aos Gálatas: que a lei não salva. A lei, ela serve para condenação. E aquele então que era o zeloso da lei, fariseu, zeloso da lei, Saulo, agora ele tem a oportunidade de pregar dentro das sinagogas e apontar para Cristo. Transpassa a lei e chega em Cristo. Mas ali em Listra, terra de gentios, então nós tivemos ali naquelas regiões tanto judeus quanto gentios, convertidos, homens piedosos, homens tementes, homens fiéis a Deus. Diz o texto que uma grande multidão foi convertida pela pregação fiel da palavra. E os irmãos se lembram que domingo passado, então, nós falávamos que ali na cidade de Listra existia uma mitologia que vinha dos gregos e dos romanos, e quando Paulo pregava, e Barnabé junto com ele,
Eles acreditavam nos deuses, né? Ali nos deuses Júpiter e Mercúrio, ou Zeus e Hermes, né? Chamados pelos gregos, da mitologia grega, de Zeus e Hermes, e na mitologia latino-romana, de Júpiter e Mercúrio. É o mesmo nome para aqueles povos ali, como eles entendiam daquela forma. E naquela região essa cultura era muito forte. Paulo, o orador, aquele que fala, aquele que pregava, foi chamado ali de Hermes, né? Que vem da palavra hermenêutica, né? Dentre os gregos, a interpretação. Hermenêutica é o estudo da interpretação dos textos, da fala, do entendimento, né? Da explicação. E como Paulo era aquele que falava uma grande oratória, eles viram Paulo como um Deus, como Hermes. Este é Deus habitando em nós. Deus está habitando entre nós. E eles apontam para Paulo, esse é o Hermes, esse é o que fala. E olham para Barnabé, o que está calado, acompanhando Paulo, mais velho, esse é o Zeus. E assim, então, eles apontam para Paulo e Barnabé. Estamos diante de divindades. E eles estão ali querendo adorar a Paulo e Barnabé como deuses. Porque naquela mitologia, certa ocasião, os deuses desceram à terra, de acordo com essa mitologia, eles desceram à terra, Zeus e Hermes, e ali eles foram naquela cidade e não foram recebidos naquela cidade. Ninguém recebeu. Apenas um senhor idoso recebeu aqueles deuses, as divindades. Então aquele senhor foi estabelecido como sacerdote daquelas divindades, e todo o restante do povo dali de Listra foram aniquilados, foram exterminados pelos deuses, Zeus e Hermes. E agora eles estão entendendo que Paulo e Barnabé representam aquela divindade e que para não serem aniquilados, para não serem mortos, eles precisam sacrificar aquelas divindades que estavam diante dele. Quando Paulo e Barnabé dizem que eles não são aquelas divindades, que eles não fizessem aquilo, que eles estavam ali em nome de Jesus, e falam então e pregam sobre o único Deus criador, que não é Zeus, o Deus criador dos céus e da terra, que ele não é Hermes, e que ele está falando em nome de Jesus, que é o Verbo, que é o Logos. Então agora eles, de adorados como divindade, eles passam a ser perseguidos. E agora eles se voltam contra eles, contra Paulo e Barnabé, e o texto de hoje é o final desse relato. Então o texto vai dizer aí, verso 19: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Olha o que aconteceu, irmãos. Eles já estavam em Listra, olhem para o mapa. Eles estavam aqui, mas vieram judeus de Antioquia e de Icônio atrás deles. Eles já tinham passado por Antioquia, já tinham passado por Icônio, e diz o texto aqui, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Então, aí, Paulo ali, ele foi apedrejado, né? Lembrando que era isso que eles faziam com pessoas, com adúlteros, né? Com pessoas que eram pegos em pecados, né? E traições, e eles apedrejavam. E ali eles apedrejaram Paulo fora da cidade, para mostrar isso também era uma forma de coloca para fora, ele não é recebido aqui entre nós, é uma forma mesmo de desprezo. E ali diz o texto que Paulo foi colocado como morto. Alguns até acreditam que foi aqui que Paulo teve aquela visão do terceiro céu. Quando ele fala que ele esteve no terceiro céu, foi aqui que alguns acreditam nisso, não temos fonte primária disso para garantir isso, mas que Paulo aqui, então, ele realmente teria entrado ali
num estado de quase morte, e ele teria ido até o terceiro céu e visto ali o que ele viu, a glória de Deus. Foi nessa situação que o texto de todas as viagens missionárias de Paulo, o texto que fala que ele foi dado como morto, é esse texto aqui. Mas são especulações, não estamos afirmando que tenha sido nesse momento. Mas Paulo foi dado como morto, apedrejado. Aí diz o verso 20: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Irmãos, aqui certamente foi um milagre de Deus, né? O homem que estava sendo dado como morto, no dia seguinte, já estava de pé, indo para Derbe. Aí ele já estava indo, continuando a viagem, onde ele chega na cidade de Derbe. Ele não parou por conta das perseguições, tendo sido dado como morto. A ideia aqui, irmãos, é que certamente ali naquele momento, depois dele ter sido muito apedrejado para ser dado como morto, devia ter sido muito apedrejado. Depois os discípulos rodearam o corpo dele ali, e aí as multidões já olharam ali, certamente, deram como morto e saíram. E ali os discípulos certamente o rodearam, protegendo, e aí depois ali ele se levanta, certamente eles levaram Paulo para casa, cuidaram de Paulo, e no outro dia, esse homem parou a sua viagem? Não. Ali ele não ficou mais, mas continua a missão. Isso é fidelidade, irmãos, em meio à adversidade. Isso é perseverança no meio das perseguições. Então ele continua com a graça, e sobretudo se de fato foi naquele momento, tiver sido naquele momento, que ele teve aquela visão do terceiro céu, que ele viu a glória de Deus, imagina como que esse homem voltou mais forte, mais encorajado. E certamente ele se lembrou daquilo que na sua conversão Jesus falou para ele: padecer por amor a Cristo. E ele se julgou ali bem-aventurado. Recebeu a graça de Deus de não apenas crer nele, mas de padecer por ele. Quando nós estamos, irmãos, no centro da vontade de Deus, sendo perseguidos, acusados, caluniados, por amor a Cristo, por cumprir a sua missão, certamente a paz de Deus, a bênção de Deus, a alegria de Deus é derramada em nossos corações. Jamais vi um texto falar de alguém que tenha se arrependido de ter sido sacrificado, de ter sido perseguido, açoitado, quando estava fazendo a obra de Deus e tendo cheio do Espírito Santo de Deus sobre ele. Não temos esse relato. Relato de pessoas que agradeceram a Deus por terem sido dignas de morrerem, assim como os reformadores que não negaram a sua fé, e certamente o Senhor os conservou, os preservou naquele momento, mesmo em meio àquele momento de angústia. E é isso que o Senhor nos promete: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Imagine, irmãos, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus nesses momentos do martírio, dos servos de Deus, que deixaram tantas vidas transformadas. Os textos dizendo das pessoas alegres por ouvir a palavra, por receber a palavra, por terem sido convertidas pela pregação, pela instrumentalidade de Paulo. Mas aqueles que não creram perseguiram, mas os frutos ficaram. E é esses frutos que Paulo dá glória a Deus, glorifica a Deus pela vida de cada um deles que foi deixado ali. Essa é a nossa alegria, irmãos. Não importa a perseguição, não importa o fruto que foi deixado, a igreja que foi plantada. E aí eles seguem para Derbe, é a última cidade da primeira viagem. E tendo anunciado, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, e veja o resultado, e feito muitos discípulos. Olha, irmãos, que maravilha. Voltaram para Listra. Eles voltaram para aquela cidade que eles tinham sido perseguidos, tinham sido dado como morto. Voltaram, Paulo e Barnabé,
para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Eles voltaram aqui de Derbe para Listra, para Icônio, para Antioquia. Voltaram para todas as cidades que eles haviam passado. Agora eles estão voltando. E o que eles fizeram? Verso 22. Nessas cidades, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, Paulo não está querendo dizer aqui com isso que é pelas obras que somos salvos. Não é essa a ideia. Pelo contrário, ele vai dizer isso claramente em tantos outros textos, que não é pelas obras que nós somos salvos. Mas Paulo está falando que é com muito sofrimento que nós entramos no reino de Deus. Porque os que vão entrar no reino de Deus são aqueles que, pelas obras que fizeram, mostrando que foram salvos, foram alcançados pela fé, entrarão no reino de Deus. É isso que o Senhor disse, que será o dia do juízo, do grande julgamento. Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparando desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, pelas obras que testificaram a salvação. Nós não fomos salvos pelas obras, mas Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, chamados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Não somos salvos pelas obras, mas somos chamados para a prática das boas obras. E o atestado do nosso verdadeiro da nossa verdadeira vida cristã, as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. É isso que autentica, isso é a autenticidade do verdadeiro discípulo, são as obras, irmãos. E eles fortaleceram as almas dos discípulos. Vejam então aqui uma outra lição que a gente aprende, que não basta sair pregando o evangelho. O que as Escrituras ordenam, requerem que seja feito. Sejam feitos o quê? Discípulos. Uma coisa é pregar o Evangelho, outra coisa é fazer discípulos. A ordem de Jesus foi clara. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que Paulo passa pregando o Evangelho, agora ele volta fazendo discípulos. E a sequência nós vamos ver que ele faz discípulos e organiza igrejas naquelas cidades. Verso 22, que nós lemos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes. Verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Veja que ele está aqui organizando igrejas, irmãos. Assim como Simon veio para o Brasil, organizou igrejas, deixou presbitérios organizados, igrejas organizadas. Esse é o meio. Essa é a verdadeira missão. É isso que nós somos chamados a fazer. Ir e fazer discípulos e organizando igrejas, como nós temos aqui também no nosso presbitério, igrejas sendo organizadas, congregações sendo preparadas para se tornarem igrejas. E assim que nós, é por isso aqui que nós seguimos, por isso que nós somos chamados de presbiterianos. O que significa a palavra presbíteros? Que ele vai falar aqui que eles, promovendo em cada igreja, eleição de presbíteros. Então veja que não era Paulo que escolhia, não era Barnabé que escolhia. Como que os presbíteros eram escolhidos? Por meio de eleição. As igrejas elegiam os seus presbíteros. E a palavra presbítero significa ancião,
É a ideia ali de ancião, não necessariamente de idade, de velho, né? De idade, mas daqueles experientes, aqueles que tinham mais maturidade, mais conhecimento para poderem assumir a função de liderança na igreja. Por isso a igreja é governada por presbíteros e também chamados de bispos, né? Bispos, presbíteros, é a mesma coisa, né? A ideia de presbíteros é de ancião, bispos é daqueles que governam a igreja, né? Que é a mesma função, só muda aí o termo. E diz o texto, verso 24, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, né? Cadê? A Panfilha aqui, ó. Pisídia, Panfilha, eles estão voltando, né? Para casa. E tendo anunciado a palavra em Perge, aí eles anunciam também aqui em Perge, né? Desceram a Atália, que é aqui o porto marítimo, né? A cidade de Atália. E dali navegaram para Antioquia, agora estão navegando de volta para Antioquia da Síria, né? Não Antioquia da Pisídia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Lembram que foi aqui que eles tiveram a visão? Na igreja de Antioquia da Síria, onde eles permaneceram lá por um ano, fizeram muitos discípulos ali, e a igreja de Antioquia da Síria que os recomendou, Paulo e Barnabé, para aquela primeira viagem missionária, e eles foram então cheios do Espírito Santo para essa viagem, que nós acompanhamos aí nessa jornada. Para a obra que já havia cumprido. Verso 27, ali chegados, né, Antioquia da Síria, a igreja que os havia enviados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Depois a gente vai para a segunda viagem missionária de Paulo e a missão continua. Mas aí, irmãos, a gente vê, né? Então, vejam por que a gente usa esse mesmo critério. Os nossos missionários vão para outras cidades, para outros países, eles plantam igreja, eles organizam igreja, elegem presbíteros, deixam a igreja organizada e eles prestam relatório para as igrejas que o enviaram. Todos os missionários fazem isso. Então, por isso que a gente tem aí relatórios trimestrais, né, dos nossos missionários, prestando conta de tudo que eles estão fazendo na viagem missionária, né, no campo missionário deles, organizando igrejas. Irmãos, então, o que fica para nós, né, para a nossa aplicação? Aqui, o que nós vimos, então, eu queria trazer, né, desde que nós vimos aqui no capítulo 14, nós falando sobre a fidelidade em meio à adversidade, que nós aprendemos aqui, à luz desse capítulo, é que a perseverança dos servos de Deus diante da oposição e da idolatria humana, eles perseveraram. O verdadeiro servo de Cristo permanece fiel, pregando o evangelho com coragem e graça, mesmo em meio à rejeição, idolatria, perseguição. É assim que a gente tem tantos exemplos, como William Carey, né, na Índia, que foi advertido, né, você vai se afundar em um abismo de dificuldades, e ele responde, tentarei, mas confio que vocês segurarão a corda enquanto eu desço. E ele desce, e ele vai, e foi um grande servo de Deus, o maior dos missionários na Índia. Irmãos, essa é a imagem perfeita do ministério apostólico aqui em Atos 14. Paulo e Barnabé descendo ao abismo das nações gentílicas, confiando que Deus sustentaria a corda da fidelidade. Atos 14, portanto, nos ensina que o evangelho avança mesmo sob resistência e que a fidelidade no ministério é o selo da verdadeira fé. Esse capítulo está no centro da primeira viagem missionária, como vimos. Eles são enviados pela igreja de Antioquia, passam por Chipre, vimos aqui todas as cidades. Essas cidades representavam um mundo gentílico, um campo fértil,
mas também hostil. Enquanto os judeus resistem à mensagem, os gentios são tentados a transformar os missionários em deuses, revelando o contraste entre incredulidade e idolatria. E nós vimos então, no capítulo 14, versos de 1 a 7, a palavra pregada com coragem. Em Icônio, entrando juntos na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mesmo diante da oposição, Paulo e Barnabé não cessam de falar, diz o texto, de tal modo, ou seja, com clareza, com ousadia, com convicção. Sabemos, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eles pregaram com tamanha ousadia e clareza. Aí no versos de 8 a 18 nós falávamos do perigo da idolatria. Os deuses em forma de homem desceram até nós. Quando Paulo cura o coxo em Listra, o povo imediatamente os confunde com deuses, Barnabé com Júpiter e Paulo com Mercúrio, e a idolatria sempre tenta distorcer o milagre de Deus em glória humana. Paulo e Barnabé rasgam suas roupas, um sinal de horror espiritual, e proclamam: convertam-se dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Verso 14. John Stott ele comenta que a idolatria é o pecado original da humanidade, dar à criatura o lugar do Criador. Adoraram a criatura em lugar do Criador. Mas graças a Deus que a mensagem do Evangelho chegou àquele povo e muitos foram libertos da idolatria. A graça de Deus, portanto, começa onde o homem deixa de adorar a si mesmo. A minha glória, diz o Senhor, em Isaías 42:8, não a darei a outro. E terminamos então hoje vendo perseverança na perseguição. Vieram judeus de Antioquia e Icônio, apedrejando a Paulo, o arrastaram para fora da cidade, julgando-o morto. Vimos aqui que a glória do Evangelho atrai tanto a fé quanto o ódio. Paulo se levanta, volta à cidade, ato de coragem sobrenatural, depois volta às cidades para confirmar os discípulos, dizendo para eles: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguição. Vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. No mundo tereis aflições. Matthew Henry diz: as tribulações não impedem o caminho ao reino, são o caminho. As tribulações, irmãos, são o caminho ao reino. É assim que chegamos ao reino, passando pelas tribulações. A fé autêntica se prova no fogo da adversidade. E a igreja é edificada pela perseverança dos santos. Como foi dito, todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12, 1 Pedro 4, 12, 13. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Irmãos, por isso que Paulo ele usa tanta ilustração do soldado. Somos chamados para sermos como soldados em campo de batalha. O soldado ele não mede o valor de sua missão pelo conforto, mas pela fidelidade ao comandante. Não importa o que eles estejam passando no campo de batalha, o importante é cumprir a missão que lhe foi confiada pelo comandante, independente das situações adversas. Assim também Paulo se considera o soldado de Cristo, 2 Timóteo 2,3. Não buscava facilidade, mas obediência. Seu coração estava fixo não na terra, mas na coroa incorruptível, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Então, concluindo, irmãos, Atos 14 nos mostra 3 realidades da vida cristã. A pregação fiel é a arma do reino. A idolatria humana é o obstáculo constante. A perseverança sob tribulação é a marca dos eleitos. O mesmo Espírito que sustentou Paulo e Barnabé é o que habita na igreja hoje. O Evangelho ainda triunfa, mesmo quando o mundo tenta calá-lo. A mensagem que fica para nós aqui, que aprendemos então, é essa: pregue com coragem. Não adapte o Evangelho ao gosto do público.
a verdade deve ser dita de tal modo que glorifique a Cristo. A mensagem não é para agradar a vocês. A mensagem não é para agradar a igreja. A mensagem é para agradar a Cristo. É o que Ele quer que seja pregado. É que deve ser pregado para a igreja. Rejeite toda idolatria moderna. Hoje, os ídolos são sucesso, aparência, aprovação social, mas ainda são vaidades que roubam a glória de Deus. Cuidado com a idolatria. Persevere nas tribulações. O sofrimento não é sinal de abandono, mas de participação no reino. Fortaleça os discípulos, como Paulo fez. Volte, visite, encoraje, confirme os irmãos na fé. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por fim, o Evangelho não precisa de aplausos para vencer. Precisa apenas de homens e mulheres, cheios do Espírito, fiéis à palavra e dispostos a continuar, mesmo após o apedrejamento. Assim cresce o reino, não por força, mas pela fidelidade. Isso é a verdadeira igreja, isso é o verdadeiro discípulo, aquele que vive para a glória de Deus, honrando a Deus em todo momento da sua vida. Sejamos assim, irmãos, que Deus nos chama para sermos e fazermos verdadeiros discípulos para Ele. Que Deus nos abençoe. Deus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos pela tua santa e bendita palavra, olhando para essa narrativa histórica da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, olhando também para grandes personagens, ó Deus, que viveram e passaram aqui entre nós, sendo mortos, martirizados, por trazerem a tua palavra, por serem fiéis ao Senhor, por não negarem a fé no Senhor, e foram, ó Deus, achados com a graça do Senhor, de não apenas crer em Ti, mas padecer por amor a Ti. Ó Deus, como precisamos desse primeiro amor, como precisamos ser cheios do Espírito, estarmos dispostos a fazer a Tua vontade, que é pregar o Evangelho, que é fazer discípulos, onde quer que estejamos, plantar igrejas, deixar igrejas organizadas, saudáveis, não inchadas de pessoas que vêm simplesmente para buscar a satisfação própria, mas aqueles fiéis verdadeiros servos e servas que estão dispostos a trabalhar na obra do Senhor e servir ao Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar os verdadeiros discípulos, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Faça-nos ser encontrados como esses. Faça-nos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Irmãos, vamos encerrar o culto desta noite